Lição de segunda-feira. Oração pelos doentes. Não esquecendo do verso para memorizar. Confessai, pois, os vossos pecados uns para os outros, e orai uns pelos outros para serdes curados, pois muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Segunda pergunta da lição de segunda-feira. Leia Tiago 5, verso 14 e 15. Quais são os elementos essenciais que Tiago prescreve para a unção dos enfermos e que importantes componentes espirituais são encontrados nesse texto? Tiago 5, verso 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O fato de que a pessoa doente chame os anciãos da igreja para ungí-la com óleo, em nome do Senhor, e orar, expressa desejo espiritual do indivíduo e a convicção coletiva de que a intervenção divina é necessária para a cura. Marcos 6, verso 13. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A referência ao perdão dos pecados mostra que Deus não irá, por meio de um ritual, restaurar fisicamente alguém que não deseja também a cura espiritual. Deve-se tornar claro que aos que desejam orações por seu reestabelecimento, que a transgressão da lei de Deus, quer natural, quer espiritual, é pecado, e que a fim de receber suas bênçãos, o pecado deve ser confessado e abandonado. O pedido de intervenção divina e o chamado aos anciãos da igreja sugerem uma doença incapacitante e talvez um problema muito urgente para que o procedimento seja feito em conexão com uma reunião regular na igreja. Duas palavras gregas diferentes são usadas para o doente aqui. A primeira, asteneo, no verso 14, é usada também em relação às Dorcas, que adoeceu e veio a morrer em Atos 9:37. E aconteceu naqueles dias, que enfermando ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. A segunda, kamno, no verso 15, geralmente se refere a paciente, mas é usada também para os que estão morrendo. Nesse contexto, parece significar alguém esgotado fisicamente ou definhando. A cura milagrosa pode acontecer em resposta à oração da fé, o que implica submissão à vontade de Deus. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quer isso inclua a cura ou não, no entanto, as referências a salvar e levantar o doente. Compare com salvará da morte em Tiago 5:20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Apontam inequivocadamente para a ressurreição como representando a única cura completa, momento em que este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade. 1 Coríntios 15:54. Muitas vezes somos informados ou presenciamos cerimônias de unção nas quais o doente não é curado. Por que, então, a esperança da ressurreição implícita nesses textos é tudo o que temos?